Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar um pouco mais sobre os padrões de alinhamento defensivo One High Safety e Two High Safety. No caso, quando a defesa posiciona apenas um safety no fundo do campo e quando ela posiciona dois. Esses não são os únicos padrões de alinhamento, mas são os mais difundidos aqui no futebol americano do Brasil. O foco desse vídeo vai ser pontuar sobre as virtudes e as brechas que esses padrões podem deixar. Então eu não vou entrar em detalhes mais específicos sobre as coberturas do campo e nem sobre os run fits, tá? Antes de entrar no conteúdo de forma mais direta, peço que se inscreva no meu canal e que ative as notificações. E caso gostem do vídeo, deixe seu like e seu comentário, pois isso vai ajudar bastante a impulsionar o canal e levar o futebol americano para mais pessoas. Vamos lá! Vou começar pelo padrão One High Safety, ou seja, um safety ao fundo. Esse padrão de alinhamento ele é bem interessante, pois baixa um safety para próximo do box, e isso possibilita que a defesa posicione até 8 jogadores nesse espaço, e isso pode trazer força contra o jogo corrido, principalmente se esse safety tiver características que casem com essa ideia. Outra coisa bem interessante, principalmente aqui no Brasil, onde os ataques costumam espalhar os seus recebedores, é que ao descer esse safety, a defesa consegue cobrir esses caras sem precisar abrir os seus linebackers. Por exemplo, em uma formação ofensiva 2x2, como essa aqui, tá? Só que com os 4 recebedores mais abertos. Tá? A defesa ela pode facilmente cobrir esses caras. Imagine agora que esses recebedores estão um pouco mais espalhados. Tá? A defesa cobre eles com os 2 corners, um nickel e um safety. Tá? E isso então permite que os linebackers eles acabem ficando, digamos assim, mais preocupados com o box. Tá? Com esse alinhamento defensivo, com esse padrão One High Safety, a gente pode variar dentro de algumas coberturas do campo. Tá? Uma das principais delas, que pode ser a base da nossa defesa, é a cover 1, como está exposta aqui nesse desenho. Tá? Com esse safety alto, sendo o cara em zona do fundo do campo, e os demais defensores aí tendo responsabilidade de marcação individual, de man cover, em cima dos recebedores. Tá? A principal variação dentro desse padrão de alinhamento One High Safety passa a ser a cover 3, tá? Justamente por essa disposição de peças. Os corners eles vão jogar agora pelo deep 1/3 junto com esse safety alto, enquanto que aí os demais jogadores, os caras que estão mais próximos do box, eles vão jogar nas zonas intermediárias, tá bem? Vale destacar aqui que eu falei em variação para essa cover 3, mas, naturalmente, o coordenador defensivo pode inverter essa ideia, trabalhar a cover 3 como a base da defesa e aí entrar com a cover 1 como uma variação, certo? Bom, agora, se nós analisarmos bem, fica difícil trabalhar a cover 2 como um padrão. Por que isso? Vejam como um safety está baixo, ele está próximo ao box. Tá? Deixar com que esse cara seja o responsável pelo deep com frequência dentro de um padrão, dentro de uma base defensiva, pode complicar a sua função. Tá? Mas nós ainda podemos rodar essa jogada, essa cover 2, como uma variação. Tá? Por exemplo, esse safety jogando em cover 2, ele vai virar as suas costas para o box. Tá? Se ele faz isso, naturalmente ele fica prejudicado em relação ao jogo corrido. Então a gente está basicamente tirando ele do box, perdendo uma das principais essências de mandar ele descer, que é essa força no jogo corrido. Bom, nós até podemos fazer isso, mas a defesa toda precisa passar por um ajuste de run fit, tá? As responsabilidades quanto ao jogo corrido, e aí a gente pode utilizar isso. Tá? Essa variação aqui ela é interessante sim, mas contra um ataque aéreo. Em uma situação de passe, por exemplo, no pré-snap o quarterback identifica esse padrão de um safety alto, que dificilmente a defesa vai estar trabalhando numa cover 2. E aí no momento que sai a bola, no pré-snap, aquele safety já deslocou para o fundo e a defesa roda uma cobertura diferente daquela leitura inicial do quarterback, e aí pode ser um fator surpresa. Então a gente rodar a cover 2, ela pode ser até um pouco difícil, mas pode ser uma boa variação aqui dentro desse nosso padrão One High Safety, beleza? Então aqui agora a gente abordou algumas ideias de forma mais ampla de como a defesa pode trabalhar e algumas virtudes do nosso padrão One High Safety. Vamos então para o segundo padrão do nosso vídeo, que é o padrão Two High Safety, 2 safeties altos.
Diferente da situação anterior, agora nós temos 2 caras no deep. Consequentemente, dificilmente nós vamos conseguir ter aqueles mesmos 8 jogadores no box. E isso então vai acabar reduzindo um pouco os nossos números nesse espaço do campo. Contra-ataques que espalham os seus recebedores, naturalmente nós vamos precisar, né, abrir um pouco mais os linebackers, para que, né, os recebedores que jogam no slot não fiquem sem ninguém próximos a eles, que eles não fiquem totalmente soltos, digamos assim. Tá? Isso, então, acaba por poder reduzir, né, a força da nossa defesa em relação ao jogo corrido. Vejam bem, eu digo pode. Sim, pode reduzir. Tá? Mas isso não é uma regra. Dependendo das características dos nossos jogadores e como as leituras da nossa defesa como um todo são estruturadas, a defesa pode ainda manter uma eficiência muito grande contra o próprio jogo corrido. Tá? Um fator que contribui bastante para isso, né, é a possibilidade da gente manter os nossos 2 corners aqui jogando na flat, com uma cover 2, tá? Uma cover 2 zone. Aí eles podem atuar como force players, e aí a defesa tem mais jogadores próximos da linha de scrimmage contra a corrida. Tá? Repito, existem boas possibilidades, né, dentro do padrão 2 high safety para a gente combater a corrida. Só vai depender, então, né, da estrutura defensiva que o coordenador vai montar de uma forma geral, tá? E quais são as coberturas que ele vai querer adotar, né, para jogar aqui. Bom, na parte de cobertura do campo, existem diversas possibilidades. Né? O padrão 2 high safety ele abre um leque maior, né? Não digo maior porque a gente pode rodar todas as coberturas em todos os alinhamentos, mas a gente abre uma possibilidade de rodar mais facilmente, digamos assim, algumas coberturas, tá? Como nesse desenho aqui. Aqui a gente já cria a possibilidade de rodar a two-man, tá? Onde teremos os 2 safeties jogando em zona do fundo do campo e os demais jogadores sendo os responsáveis por marcar individualmente os recebedores. Essa cobertura é interessante, mas eu não acho que seja uma cobertura tão interessante assim para a gente ter ela como a base da nossa defesa. Por quê? Aqui no Brasil, né, como eu já mencionei, muitos ataques utilizam 4 recebedores abertos, 4 wide receivers. Se a gente jogar num padrão 4-2-5, possivelmente seja o pacote defensivo mais utilizado aqui no Brasil, eventualmente nós vamos cair no matchup de um linebacker contra um wide receiver. Isso pode ser desfavorável para a nossa defesa. Tá? E aí a cover 2-man, né, nessa situação aqui ela não é tão eficiente, mas sim, pode ser uma variação interessante. Tá? Contra-ataques que utilizam tight ends, fullback, enfim, aí a gente pode até pensar, pô, um linebacker contra um tight end, um linebacker contra um fullback, aí ok, aí é um matchup que a gente aceita, e aí a cover 2-man, né, pode acabar aparecendo mais no nosso jogo, certo? A cover 2 zone, aí sim, a cover 2 zone ela pode ser a nossa base defensiva, tá? Por quê? Além da gente manter o nosso campo equilibrado, né, surgem, né, possibilidades da gente quebrar essa ideia dos matchups desfavoráveis, mesmo que o ataque utilize esses 4 recebedores. Agora os linebackers eles estão jogando em zona, então eles não estão perseguindo necessariamente a rota desses recebedores, né? E aí já facilita bastante o trabalho para esses caras. Então, a cover 2 zone ela pode ser, né, uma boa base defensiva, tá? Uma boa variação aí para essa nossa base em cover 2, nessa situação, passa a ser a cover 4. Basta a gente ordenar, né, que os corners desçam no campo, redividindo assim o nosso deep agora para 4 partes, né? E aí a gente cria essa variação da cover 4. Tá? Então criamos mais uma variação dentro da cobertura do campo, dentro desse nosso padrão de alinhamento 2 high safety. Claro, essa possibilidade, né, ela precisa dos ajustes padrões dos nossos run fits, tá? Visto que agora a gente está tirando aqueles corners da flat, então, né, eles não vão mais ser aqueles nossos force players primários que estão lá próximo à linha de scrimmage, mas a cover 4 sim, ela passa a ser uma boa alternativa, né? E se a gente ajustar os run fits, né, trabalhar essa ideia, né, ela pode também, inclusive, ser bastante eficiente contra o próprio jogo corrido, mesmo com 4 jogadores tendo responsabilidade no deep. Tá? Agora, diferente daquela situação anterior, tá? Onde a gente tinha um safety alto, né? E aí rodar a cover 2 naquela situação, mandando um safety que está no box descer, era relativamente difícil, né? Como eu comentei. Nesse padrão de 2 high safety, para a gente variar para cover 3, ou seja, um safety que está lá no fundo, descer para uma zona intermediária, eu considero que seja um pouco mais fácil.
tá? Um pouco mais simples, digamos assim, né? Esse safety ele vai descer e a gente vai conseguir, né, até acrescentar números, né, ao box defensivo. Basta, né, fazer os ajustes dos nossos run fits. Agora os corners novamente não estão mais na flat, então a gente precisa redistribuir essas responsabilidades. Nesse caso, como os nossos dois safeties estão abertos, né, um vai descer em direção ao box e o outro naturalmente vai centralizar. Esse cara que centraliza também vai dar os seus steps em direção à parte central do campo, e aí ele pode, né, em uma corrida lateral para esse lado, ou até mesmo para o lado oposto, ele pode chegar um pouquinho atrasado. Então, pode sim ser uma boa variação, inclusive contra o jogo corrido, como eu mencionei até agora, né, e também, né, uma boa eficiência contra o jogo aéreo. O quarterback identifica para snap a possibilidade de uma cover 2 ou uma cover 4, e aí, né, no momento do snap, rola o shift, baixa um dos safeties e a defesa está trabalhando numa cover 3. Então passa a ser uma variação bem interessante e eu particularmente acho que partir de um padrão 2 high safety para uma cover 3 é relativamente mais simples do que a gente partir de um padrão 1 high safety, né, e mandar um safety se deslocar lá do box para o fundo e aí entrar na cover 2, tá? Mas, né, são duas possibilidades que existem, certo? Resumindo, os padrões 1 high safety e 2 high safety podem ser muito eficientes tanto contra o jogo corrido quanto contra o jogo aéreo. É importante a gente ter ciência das vantagens que cada um deles possibilita e assim trabalhar, né, quais variações de cobertura do campo são importantes para a nossa defesa e também, né, saber ajustar os run fits para que a gente tenha sempre uma defesa sólida e com todas as peças em sintonia, né, para aí sim, né, a nossa defesa ser eficiente independente do pacote, seja no pacote nickel, num pacote 4-3 e independente também, né, do nosso padrão de alinhamento, seja um padrão 1 high safety ou seja um padrão 2 high safety, beleza?